Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui novamente, eu, Rafael Vieira, no meu canalzinho Professor Rafael Vieira. Hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, um pouco mais complicada, vamos dizer assim, mas uma aula bem interessante, que é sobre as equações de Maxwell, certo, pessoal? Então, foi uma pesquisa que eu fiz, uma enquete lá no Instagram, no meu Instagram, Prof. Rafa Vieira, certo? E o pessoal deu a opinião deles que seria interessante de dar uma aula sobre as equações de Maxwell, ok? Tranquilo? Então, desde já, eu já peço desculpas se tiver algum barulho fora a minha voz, ok? Porque pode acontecer aqui, eu não tenho isolamento acústico e aqui onde eu moro, o negócio aqui é meio feio com negócio com barulho. Então, pode ser que passe aí algum barulho durante a minha fala, ok? Então, vamos começar aqui a nossa aula, certo? Vou compartilhar aqui com vocês, a aula aqui com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, bem rapidinho. Pronto. Só ajeitar aqui. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui. Pronto. Estava aqui nesse slide. Vamos começar. Então, vamos começar, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre as equações de Maxwell e vai estar na playlist sobre eletromagnetismo aplicado, certo? As equações de Maxwell, pessoal, elas regem qualquer que seja o fenômeno eletromagnético, certo? Elas elas dão o arcabouço matemático para a interpretação dos fenômenos eletromagnéticos, ok? E vai ficar nessa playlist aí de eletromagnetismo aplicado, ok? Então, pessoal, as equações de Maxwell são as equações que regem os fenômenos eletromagnéticos, certo? São representações matemáticas das seguintes leis, ok? Lei de Gauss elétrica, que representa a eletrostática, ok? A lei de Gauss magnética, que representa a magnetostática. A gente vai entender o que é que isso quer dizer, qual a relação das duas, certo? Elas duas têm uma relaçãozinha. A lei de Faraday, certo? Que a gente conhece bastante dos transformadores, dos motores elétricos também, certo? Que já é uma parte das equações de Maxwell variantes no tempo. E a lei circuital de Ampère, que também é uma parte das equações de Maxwell variantes no tempo. Também, apesar da lei de Ampère, circuital de Ampère, ser utilizada para campos magnéticos estacionários. Eu vou explicar mais na frente porque quando a gente coloca o tempo na equação da circuital de Ampère, ela muda de figura, ok? Então, vamos começar aqui com a lei de Gauss elétrica. Pessoal, a primeira pessoa que veio a estudar os fenômenos eletrostáticos, assim, que teve uma das primeiras pessoas que teve esse interesse em estudar os fenômenos eletrostáticos, foi o Michael Faraday, certo? Então, Michael Faraday, pessoal, ele fez um experimento bem simples. Ele construiu duas esferas metálicas, certo? Concêntricas, uma menor e outra maior, ok? Essa esfera maior, ela era dividida em dois hemisférios, ok? Para que fossem separadas facilmente. E também ele construiu uma casca esférica de material dielétrico ou isolante, tranquilo? E esse material dielétrico iria ficar entre a esfera menor e a esfera maior, certo? Então, pessoal, Faraday deixou as esferas menor e maior com esse dielétrico no meio em um determinado tempo. Depois de um determinado tempo, Michael Faraday, cuidadosamente, ele tirou a esfera maior e fez uma medição da carga, certo? E ele viu que a carga elétrica da esfera maior era igual à carga elétrica da esfera menor, certo? Inicialmente, beleza? Então, no início do processo, Michael Faraday ele carregou a esfera menor e deixou a esfera maior neutra, e no final do processo, a carga elétrica da esfera maior era igual à carga elétrica da esfera menor, independentemente de qual fosse o dielétrico, certo? E Michael Faraday chamou isso de deslocamento de fluxo ou fluxo elétrico, certo, pessoal? Então, essa foi uma das primeiras descobertas do que seria o fluxo elétrico, que Gauss vai falar que o fluxo elétrico é igual à carga elétrica envolvida numa determinada superfície. Tranquilo? Beleza? Então, como que a gente vai interpretar essa questão física do fluxo elétrico através das equações de Maxwell? Pessoal, vamos aqui nessa figura aqui. Eu tenho um corpo qualquer, certo?
E nesse corpo eu vou pegar um pedacinho dele, certo? Um pedacinho, uma superfície infinitesimal, certo? ΔS muito pequena. E nesse ΔS eu tenho um ponto P, certo? Nesse ponto P eu vou ter um vetor ds que representa o quê? É a densidade de fluxo elétrico que as cargas elétricas desse corpo, na superfície desse corpo, provocam no espaço. Tranquilo? E eu vou ter um outro vetor, que é um vetor que a gente chama de vetor normal, a essa superfície muito pequena, certo? Eu vou chamar de vetor ds normal, tranquilo? E entre esses vetores, eu vou ter um ângulo θ, uma diferença angular θ entre o vetor perpendicular à superfície infinitesimal e ao vetor densidade de fluxo elétrico. Tranquilo? Beleza? Ok? Então, vamos considerar isso com um corpo carregado com carga Q. Pessoal, se a carga total é Q, então o fluxo elétrico com a mesma carga atravessa a superfície. Então, Gauss ele vai dizer o quê? Se aquele corpo ele é carregado com a carga Q, eu vou ter um fluxo elétrico naquele corpo, na superfície daquele corpo, com o mesmo valor da carga Q, ok? E em cada ponto da superfície vai existir um vetor densidade de campo elétrico, certo? Eu peguei aquele ponto P, mas se eu pegar toda a superfície, eu vou ter, cada ponto P, eu vou ter um vetor de densidade de campo elétrico, D, ok? Em cada ponto P, eu vou ter o quê? Um elemento infinitesimal ds, no caso, é um diferencial de superfície, certo? E um ângulo entre a minha densidade de campo elétrico e o meu diferencial de superfície, ok? O fluxo que atravessa o elemento infinitesimal é o vetor normal, ou seja, o fluxo que a gente considera efetivamente na superfície do corpo é o vetor normal da densidade de campo elétrico. E como é que a gente calcula esse vetor normal? Através do meu produto escalar. Tranquilo? Beleza? A gente vai ter que usar essa noção de produto escalar na nossa análise aqui da lei de Gauss elétrica. Pessoal, assim o fluxo elétrico pode ser calculado da seguinte forma, como na figura. Ó. Fluxo, o diferencial de fluxo, que é aqui do meu lado esquerdo, por essa letra grega agora que eu não lembro o nome, certo? É igual ao D, que é a minha densidade de fluxo elétrico, vezes o cosseno do ângulo, certo? Vezes o diferencial de superfície. Então, se eu pegar D vezes o cosseno, é o meu ds, certo? E aí eu vou ter agora o quê? Um produto escalar com o meu diferencial de superfície. Tranquilo? Ok? Então, o diferencial de fluxo é igual ao quê? É o meu ds, certo? É normal, no caso, o meu ds naquela superfície, produto escalar ds da minha superfície infinitesimal lá do meu corpo, ok? Então, pessoal, o fluxo total é calculado somando todas as contribuições infinitesimais de fluxo que atravessam a superfície, ok? Tranquilo? Então, pessoal, logo o fluxo elétrico, se eu estou falando que o fluxo total é igual ao somatório de todas as contribuições de todos os fluxos elétricos do meu corpo, basta eu integrar ambos os lados dessa equação aqui, ó, da equação 1. Então, se eu integrar, agora eu vou integrar numa integral de superfície, certo? Que eu estou integrando em cima de uma superfície. Então, a integral de superfície do fluxo vai ser igual ao fluxo, que é igual à integral de superfície de uma superfície fechada, certo? Da minha densidade de fluxo elétrico escalar com o meu diferencial de superfície. Tranquilo? Então, de acordo com a lei de Gauss, pessoal, o fluxo que atravessa uma superfície é igual à carga envolvida por essa superfície. Certo? Foi isso que Gauss descobriu nos seus estudos. E Maxwell só fez o quê? Interpretar em termos matemáticos, certo? Com a primeira equação dele, ok? Então, Gauss ele fala o quê? O fluxo elétrico que atravessa uma determinada superfície é igual à carga envolvida por essa superfície. Tranquilo? E é isso que a equação 2 vai nos dar nos próximos slides.
Então, pessoal, a carga envolvida numa determinada superfície é o somatório de todas as cargas pontuais nessa superfície, certo? Então, como a equação 3 mostra aí, a carga total é igual ao somatório das contribuições das cargas pontuais na superfície, ok? Então, se eu fizer uma análise volumétrica desse corpo, certo? Eu vou dizer que a carga, certo? A carga elétrica, ela é o quê? A integral, ok? Do volume, o integral de volume da minha distribuição volumétrica de cargas num diferencial de volume. Pessoal, se eu tenho uma determinada superfície, essa superfície, ela vai cobrir o quê? Um determinado volume. E esse volume vai ser o quê? Na sua superfície vão existir essas cargas, certo? Então, nesse volume eu posso pegar um volume infinitesimal, certo? E eu vou ter uma quantidade de carga por unidade de volume naquele volume infinitesimal, tranquilo? Daquele meu corpo. Então, se eu tenho um volume infinitesimal, certo? A carga elétrica total vai ser justamente o quê? Se eu quiser saber do meu corpo todo, num volume inteiro, qual é a carga elétrica que aquela superfície ela cobre? Vai ser igual ao quê? A integral de volume da distribuição volumétrica de cargas em um diferencial de volume. Certo, pessoal? Tá dando para entender? É um pouco complicado, mas quando a gente interpreta as equações de Maxwell através de uma distribuição volumétrica de cargas, fica mais simples de entender a equação, certo? Tranquilo? Então é só entender o seguinte: o corpo ele é coberto por uma determinada superfície e aquela superfície vai cobrir um determinado volume. Se eu escolher um volumezinho infinitesimal, eu vou ter uma quantidade de carga infinitesimal ali naquele volume, certo? Então eu vou ter o quê? Carga sobre volume. E então eu vou ter o quê? Uma densidade volumétrica de cargas, ok? Então, se eu pego uma densidade volumétrica, um volume muito pequenininho, um volume infinitesimal, se eu quiser saber de todo o volume, de todo do meu corpo, eu vou o quê? Integrar ambos os lados. Então, a carga será o quê? A integral de volume, ou a integral tripla, certo? Da distribuição volumétrica de cargas no diferencial de volume qualquer, certo? De um corpo qualquer, tranquilo? Pessoal, então, se eu substituir a carga, certo? Como o Gauss falou, o fluxo que atravessa uma determinada superfície é igual à carga que está o quê? Sendo distribuída naquele corpo, que é distribuída naquele corpo, né? Que é envolvida naquela superfície. Então, se a carga é igual ao fluxo e a carga é a integral de volume da distribuição volumétrica de cargas num determinado corpo, certo? Um determinado volume, então, o fluxo é igual à integral de superfície da superfície fechada da minha densidade elétrica, certo? Densidade de fluxo elétrico num determinado diferencial de superfície é igual também ao quê? A integral de volume de uma densidade volumétrica de cargas num determinado diferencial de volume, certo? Um determinado corpo. Então, o fluxo elétrico que atravessa uma superfície fechada, pessoal, é igual ao quê? As contribuições pontuais de cada carga elétrica nesta superfície, ok? Então, é isso que quer dizer. Pessoal, pegando como base a equação 2, em relação a um elemento infinitesimal, certo? De volume, tranquilo? Então, eu vou pegar um elemento infinitesimal de volume com relação à equação 2. Qual é a equação 2? A equação 2 é essa aqui, ó. Certo? Que fluxo é igual à integral de superfície de ds escalar diferencial de superfície. Só que carga é igual a fluxo, não é isso? Então, se eu pegar um diferencialzinho de volume e dividir a equação em 2 e botar esse volume para ser muito pequeno, eu vou aplicar um limite. Então, quando o limite desse volume tende a 0, certo? A minha equação aqui do lado direito, do lado esquerdo, vai me dar o quê? Uma distribuição volumétrica de cargas, que a gente vai ver nos próximos slides. E do lado direito eu vou ter uma equaçãozinha que a gente vai ver o que é essa equação, que vai dar o quê? O limite
da minha variação de volume tendendo a zero, da integral de superfície, do ds escalar diferencial de superfície, dividido por ΔV, certo? Quando esse ΔV tende a zero, ok? Pessoal, esse limite do lado direito da equação nada mais é do que o teorema da divergência. O que é o teorema da divergência? O divergente de um campo vetorial é igual ao quê? Ao limite, certo? Da integral de superfície do campo vetorial escalar no diferencial de superfície sobre uma variação de volume, quando essa variação de volume é o quê? É muito pequena, ou seja, o limite, como eu falei, o limite do volume tende a zero, ok? E como eu falei, do lado esquerdo da equação 6, vai me dar o quê? A distribuição volumétrica de cargas. Então, eu aplicando o teorema da divergência na equação 6, certo? E aplicando também a noção que o limite da carga dividido pelo volume, quando o volume tende a zero, é a distribuição volumétrica de cargas. Então, o divergente da minha densidade de fluxo elétrico é igual ao quê? A densidade volumétrica de cargas. Então, essa equação aí, pessoal, é a primeira equação de Maxwell na sua forma pontual, certo? Ou seja, analisando ponto a ponto do meu corpo, tranquilo? Beleza? Então, pessoal, a equação 8, como eu falei, é a forma pontual da lei de Gauss, que é a primeira equação de Maxwell, que é a lei de Gauss da eletrostática, ok? Ou seja, o que é que diz a forma pontual e a lei de Gauss em si? O divergente da densidade de fluxo elétrico em uma superfície equivale à densidade volumétrica de cargas, que nada mais é do que o resultado da equação 8. Ok, pessoal? Então, se eu aplicando o 8, a equação 8 na equação 5, certo? Então, se eu pegar essa equação 8 aqui, ó, e aplicar nessa equação 5 aqui, ó, do fluxo, eu vou ter o quê? Que o fluxo elétrico, que é igual à integral de superfície fechada do meu ds, escalar com o diferencial de superfície do meu corpo, vai ser igual ao quê? A integral de volume do divergente da densidade de fluxo elétrico num diferencial de volume qualquer, certo? Do meu corpo. Essa daí, pessoal, pode ser considerada uma das formas integrais da lei de Gauss elétrica ou da primeira equação de Maxwell. Ok, pessoal? Então, a equação 9, pessoal, é a forma integral da lei de Gauss elétrica. O que é que quer dizer isso? Aplicando-se aí o teorema, quando a gente aplicou o teorema da divergência, o que é o teorema da divergência? O teorema da divergência nos diz que em um determinado volume V, limitado por uma superfície S, certo? Então, o teorema da divergência, ele faz uma relação entre a superfície, certo? E o volume que essa superfície cobre. Tranquilo? É o que o teorema da divergência faz, certo? E o que é o divergente? O divergente é um valor, certo? Um escalar, que vai demonstrar se o campo vetorial está saindo de uma determinada superfície ou se o campo vetorial está chegando na minha superfície, certo? Ele vai demonstrar o sentido o sentido do fluxo do meu campo vetorial, que nesse caso aí, da lei de Gauss, é a densidade de fluxo elétrico, ok? Então, a equação 9 revela o quê? Ó? Que a divergência da densidade de fluxo elétrico de um volume equivale ao fluxo líquido que atravessa uma superfície. É justamente isso, pessoal. Ó. Se eu olhar aqui a equação 9, ó, do lado direito eu tenho o quê? A divergência do quê? Da minha densidade de fluxo elétrico. E essa densidade de fluxo elétrico vai o quê? Provocar o quê? Vai provocar um fluxo líquido que atravessa uma determinada superfície fechada, certo? Superfície fechada é essa que cobre esse volume, tranquilo? Que vem do teorema da divergência, certo? Pessoal, a lei de Gauss magnética, ela é similar à lei de Gauss elétrica. Mas qual é a diferença entre um e outro? Tem uma diferençazinha aí.
Quando eu estou trabalhando com a lei de Gauss elétrica, eu tenho cargas elétricas isoladas, positivas e negativas. E o fluxo, ele não é o fluxo total, não é um fluxo, vamos dizer assim, o fluxo líquido não é zero, geralmente, ok? A não ser que eu não tenha cargas. Se eu não tiver cargas, eu não tenho fluxo, certo? Mas, quando eu estou trabalhando com a lei de Gauss magnética, quando eu aplico isso ao magnetismo, eu não tenho monopolos magnéticos. Ou seja, em um ímã, por exemplo, eu tenho sempre o norte e sul. Então, o fluxo magnético, ele sempre começa e termina no mesmo lugar. Então, o fluxo líquido, o fluxo magnético líquido desses dipolos é sempre o quê? Zero. Então, não tem o quê? Distribuição volumétrica de cargas magnéticas, ok? Então, pessoal, a minha equação do fluxo magnético para magnetostática vai ser o quê? Fluxo magnético é igual a integral de superfície, certo? Da minha densidade de fluxo magnético, escalar com o diferencial de superfície é igual a zero. Se eu aplicar o teorema da divergência nessa equação 10, eu vou ter a forma pontual da lei de Gauss magnética. Então, a lei de Gauss magnética, na minha forma pontual, é o quê? É o divergente do meu fluxo, da minha densidade de fluxo magnética, é igual a zero. Por quê? Porque o fluxo magnético líquido em corpos magnéticos é sempre zero, é sempre nulo. Ou seja, eu não tenho monopolos magnéticos, eu sempre tenho dipolos magnéticos e esses dipolos magnéticos vão me promover sempre um fluxo nulo, certo? Isso analisando a magnetostática, ou seja, os sistemas magnéticos estáticos, tranquilo? Não variantes no tempo. Quando a gente varia o campo magnético no tempo, a gente tem outras definições e outros raciocínios, que a gente vai ver mais à frente. Pessoal, me desculpe aí, pode ser que tenha... Eu estou ouvindo aqui uns barulhos aqui fora, mas me desculpem mesmo, por favor. Estou tentando gravar aqui o máximo que eu posso, mas o pessoal aqui é meio difícil. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. As equações 10 e 11 são as formas integrais da lei de Gauss de magnetismo, certo? Integrais e pontuais, certo? Então, a equação 10 é a forma integral e a equação 11 é a forma pontual da lei de Gauss para o magnetismo. As leis de Gauss para o magnetismo e para os fenômenos da eletricidade são obtidas através de fenômenos estáticos e não variantes no tempo, como eu falei. A lei de Gauss da eletricidade, ela se baseia na eletrostática. E a lei de Gauss do magnetismo, ela se baseia na magnetostática. Então, são sistemas elétricos e magnéticos estáticos, não variantes no tempo, certo? Quando eu aplico uma variação no tempo, aí eu vou ter um comportamento diferente das cargas. E aí eu vou ter outras interpretações, que a gente vai ver agora, ok? Pessoal, quando a gente estuda os campos variantes no tempo, ou seja, os campos magnéticos e elétricos, eles variam no tempo, nós temos basicamente duas leis. A lei de Faraday-Lenz e a lei de Ampère-Maxwell, certo? Ok? Beleza? Então, nós vamos agora estudar essas duas equações de Maxwell a partir da lei de Faraday-Lenz, certo? Variante no tempo, e a lei de Maxwell, Ampère-Maxwell, que também é variante no tempo. Ela tem uma parcela que não é variante no tempo, mas quando a gente aplica a variação no tempo na lei de Ampère e Maxwell, a gente tem uma determinada correção que a gente vai ver lá quando eu estiver falando sobre a lei de Ampère e Maxwell, ok? Então vamos lá. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, pessoal, uma variação de fluxo magnético, a variação de fluxo magnético no tempo vai me determinar o quê? Uma força eletromotriz induzida. O que é uma força eletromotriz? Uma força eletromotriz nada mais é do que uma diferença de potencial. Essa é a lei de Faraday. Faraday, quando ele começou a estudar essas variações de campo magnético, ele viu que quando eu variava o fluxo magnético em um determinado material condutor, aparecia o quê? Uma diferença de potencial que ele chamou de força eletromotriz induzida, ok? Ou que a física chamou de força eletromotriz induzida. Tranquilo? Beleza? O sinal de negativo, pessoal, vem do quê? Da lei de Lenz, para que eu tenha o quê? A conformidade com a lei de conservação da energia.
Como eu estou induzindo uma diferença de potencial, aquela diferença de potencial, se ela for reaproveitada em um determinado circuito, eu vou ter o quê? Energia elétrica circulando. Mas essa energia elétrica, ela foi induzida por um indutor, certo? Por um corpo indutor, tranquilo? Por isso que a força eletromotriz, ela tem um valor negativo. Então, o indutor, se eu fosse fazer uma análise contrária, o indutor ele teria um valor o quê? Positivo, ok? O fluxo do indutor seria um fluxo que não um fluxo, mas a energia do meu indutor seria uma energia positiva. Já a energia do meu induzido, certo? Vai ter essa característica negativa, ok? Que é justamente para que a gente tenha o contrabalanceamento da lei de conservação da energia entre o indutor e o induzido. O indutor é aquele que varia o fluxo. O induzido é aquele que está exposto à variação de fluxo magnético, ok? Tranquilo? Então, o fluxo magnético, pessoal, que atravessa uma superfície qualquer, como a gente viu na lei de Gauss da magnetostática, é o quê? Fluxo magnético que atravessa uma superfície é igual a integral de superfície. Aí, nesse caso aí, a gente não está trabalhando com superfície fechada, a gente pode estar trabalhando com uma superfície qualquer, ok? É a integral de superfície da minha densidade de fluxo magnético escalar no diferencial de superfície, certo? Ou seja, isso aí é o quê? É calculando todo o fluxo numa determinada superfície qualquer, ok? Tranquilo? Então, o fluxo, vamos considerar que o fluxo, nesse caso aí, ele é variante no tempo, certo? Ou seja, eu estou tendo um fluxo de campo magnético variante no tempo, ok? E se eu tenho um fluxo variante no tempo, eu tenho força, o quê? Eletromotriz, ok? Então, além de uma força eletromotriz, este mesmo fluxo, consequentemente, irá induzir um campo elétrico sobre este corpo. Pessoal, na primeira aula, quando eu falei de tensão ou diferença de potencial, eu mostrei essa equação aqui, 14. Então, pessoal, quando eu mostrei lá, eu mostrei da seguinte forma. Diferença de potencial é igual a integral do ponto inicial até o ponto final do quê? Do vetor campo elétrico escalar no diferencial de comprimento em um determinado fio, não é isso? Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou interpretando como se eu tivesse um caminho fechado, certo? Um caminho fechado ou um circuito fechado, ok? E nessa tensão agora eu vou interpretar como força eletromotriz induzida. Então, a força eletromotriz induzida, certo? Devido ao fluxo de campo magnético no tempo, ela é igual ao quê? A integral de linha fechada, numa determinada linha, do campo elétrico escalar no diferencial de comprimento, ok? Tranquilo? Então, pessoal, substituindo 12 em 13 igualando a 14, então, se eu substituir 12 aqui em 13 igualar a equação 14, eu vou ter o quê? Que a integral de linha fechada do campo elétrico escalar com diferencial de comprimento é igual a menos o diferencial, certo? Do tempo da integral de superfície do meu campo magnético, certo? Da minha densidade de fluxo magnética escalar com diferencial de superfície, certo? Nessa superfície S, ok? Então, pessoal, essa é considerada a forma integral da lei de Lenz-Faraday. Isso aí mostra o quê? Que a variação de fluxo magnético vai criar o quê? Um campo elétrico. Ou seja, quando eu tenho campo magnético variando no tempo, eu vou ter um campo elétrico. Se eu tenho um campo elétrico também variando no tempo, eu vou ter um campo magnético associado. A gente vai ver melhor quando a gente vê a forma pontual da lei de Faraday-Lenz, ok? Pessoal, da matemática, a gente tem o segundo teorema, que é o seguinte teorema, que é o teorema de Stokes. O que é o teorema de Stokes? O teorema de Stokes diz o seguinte: a integral de linha, numa determinada linha fechada, certo? De um campo vetorial, certo? Escalar com diferencial de comprimento é igual ao quê? A superfície, ou seja, o rotacional desse campo vetorial numa determinada superfície, certo?
ok? Escalar no diferencial de superfície, em termos matemáticos. Então, se a gente aplicar o teorema de Stokes da equação 16 aqui na minha equação 15, certo? O campo elétrico que transita por um caminho fechado é igual à circulação de campo magnético pela superfície que o delimita, ok? Ou, no caso de campo elétrico que o delimita, certo? Isso é o teorema de Stokes aplicado ao campo elétrico. Então, novamente, o campo elétrico que transita em um caminho ou uma linha fechada, certo? Um caminho fechado, é igual à circulação do campo pela superfície que este caminho delimita. Ou seja, uma determinada linha, um determinado caminho vai me delimitar o quê? Uma superfície. Assim como uma superfície pode me delimitar o quê? Um volume, ok? Tranquilo? Então, pessoal, aplicando o teorema de Stokes, ó, eu vou ter o quê? Que aquela integral de linha se transformou numa integral de superfície. Então, a integral de superfície, numa superfície S, do rotacional do campo elétrico num diferencial de superfície S, é igual ao quê? A menos o diferencial no tempo da integral de superfície, na mesma superfície S, da minha densidade de fluxo magnético vezes o escalar diferencial de superfície. Como eles estão, vamos considerar que eles estão na mesma superfície, pessoal, eu vou ter agora o quê? A minha equação de Maxwell na minha forma pontual. Então, a equação de Maxwell na forma pontual é o quê? O rotacional do campo elétrico é igual a menos o diferencial da densidade de fluxo magnético no tempo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que se eu tiver uma variação de fluxo magnético, eu vou ter uma variação de fluxo elétrico associado. Eu vou ter um campo elétrico associado e vice-versa, certo? Então, a lei de Faraday-Lenz, na forma das equações de Maxwell, na forma pontual, é essa. Rotacional, ou seja, a circulação rotacional representa o quê? Uma circulação de um determinado campo, o campo vetorial. Então, a circulação de campo elétrico é resultado de quem? Da variação de um fluxo magnético no tempo. É isso que a lei de Lenz e Faraday tem a dizer com relação às equações de Maxwell, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, as equações de Faraday e Lenz designam que um campo magnético variante que atravessa uma superfície, certo? Qualquer, gera a circulação de campo elétrico induzido por esta superfície. Foi o que eu falei aqui na equação 18. O rotacional representa o quê? A circulação do campo elétrico e o diferencial de campo magnético no tempo vai me representar o quê? A minha variação de campo magnético, ok? Que vai criar essa circulação de campo elétrico associado. Tranquilo? Pessoal, vamos para a última equação, mas primeiro nós temos que entender a lei de Ampère, certo? Então, o que era a lei circuital de Ampère? A lei circuital de Ampère determina que a integral de linha do campo magnético, ou da densidade de campo magnético, em qualquer caminho fechado, ó, pessoal, olha aqui essa figura, eu tenho 3 tipos de caminho fechado, então em qualquer caminho fechado. Eu tenho um caminho fechado circular, eu tenho um caminho fechado quadrado e tenho um caminho fechado sinusoidal aí, bem diferente, certo? Então, a integral de linha do campo magnético em qualquer caminho fechado é igual à corrente elétrica envolvida por este caminho, certo? Ok? Então, eu tenho aí um fio, eu tenho vários caminhos fechados que circulam esse fio e esse fio ele é percorrido por uma corrente elétrica, ok? Então, a integral de linha de qualquer caminho desse vai ser igual ao quê? A uma corrente elétrica associada circulante por dentro desse caminho fechado, ok? Então, matematicamente, a lei de Ampère quer dizer o quê? Quer dizer isso aí, ó. A integral de linha da densidade de fluxo magnético num determinado diferencial de linha, ou diferencial de caminho, dl, é igual ao quê? A minha permeabilidade magnética, certo? Que eu estou trabalhando com densidade de fluxo magnético, não com a intensidade de campo magnético, certo? Vezes a corrente elétrica, certo? Ok?
E o caminho fechado que representa aqui, ó, esses caminhos fechados que representam aqui no fio, eles são chamados de amperiana, certo? Devido à homenagem a quem desenvolveu a lei aí, a lei de Ampère, certo? Que foi o próprio Ampère, ok? Pessoal, mas se eu estou trabalhando com um determinado fio ou uma determinada superfície que é percorrido por corrente elétrica, essa superfície, pessoal, ela tem uma determinada densidade de corrente, certo? E o que seria essa densidade de corrente? É uma densidade superficial, que no caso seria corrente sobre área, ou seja, corrente dividido pela superfície. Mas se eu trabalhar em um corpo e aplicar isso a uma superfície infinitesimal, se eu quiser saber qual é a corrente total desse corpo, certo? A corrente elétrica vai ser o quê? A integral de superfície da minha densidade de corrente, que é esse J, escalar diferencial de superfície, ok? Então, isso aí é o quê? É a corrente elétrica que circula por uma determinada superfície, ok? De um determinado corpo. Tranquilo? Beleza? Então, a corrente elétrica é a integral de superfície da corrente elétrica presente em uma superfície qualquer, certo? É o que eu escrevi aqui no slide. Tranquilo? E essa corrente elétrica, ela é envolvida por quem? Por uma amperiana, devido à lei de Ampère. Então, galera, se eu igualar as equações 19 e 20, se eu pegar os dois raciocínios anteriores, eu vou ter o quê? Que a integral de linha da minha densidade de fluxo magnético numa determinada linha, certo? No escalar de uma determinada linha, é igual a quem? A μ0, que é a permeabilidade do meio, vezes a integral de superfície da minha densidade de corrente numa determinada superfície S, ok? Tranquilo? Beleza? Então, isso aí é a lei de Ampère, pode ser representada a lei de Ampère como uma forma integral, certo? É uma das formas integrais da lei de Ampère, certo? Tranquilo? Vamos aqui, passar. Então, pessoal, se eu aplicar o teorema de Stokes, eu tenho aqui o integral de linha do lado direito, né? Do lado esquerdo, não é isso? Então, se eu aplicar o teorema de Stokes no lado esquerdo, eu vou ter o quê? Que a integral de linha agora deixa de ser uma integral de linha e passa a ser o quê? Uma integral de superfície com um rotacional, certo? Então, vai ser o quê? A integral de superfície do rotacional do meu fluxo, da minha densidade de fluxo magnético, num diferencial de superfície, é igual ao quê? A integral de superfície, certo? Da minha densidade de corrente, no diferencial também de superfície. Se vamos considerar que as superfícies S de um lado e de outro da equação são iguais, certo? A lei de Ampère, na forma pontual, ela pode ser escrita da seguinte forma. O rotacional da minha densidade de fluxo de campo magnético é igual ao quê? A minha permeabilidade magnética do meio, no caso aí eu usei a permeabilidade do vácuo, vezes a minha densidade, a densidade superficial de corrente, a densidade de corrente, ok? Tranquilo? Beleza, pessoal? Mas essa equação aí, pessoal, ela só é aplicável para a corrente contínua, ou seja, para campos magnéticos e campos magnéticos estacionários, ou seja, a circulação de campo magnético aí, ela é o quê? Ela é praticamente estática, beleza? Tranquilo? Então, se eu aplicar o campo, se eu agora estudar o campo variante no tempo, eu tenho que englobar uma equação que a gente chama de equação da continuidade, certo? E a equação da continuidade, ela vai conferir a gente a lei de conservação das cargas que a gente viu lá na aula 3. Como assim? A equação da continuidade para a eletricidade quer dizer o quê? Que o divergente da densidade de corrente é igual ao negativo do diferencial da minha densidade de cargas no tempo. Ou seja, eu estou tendo o quê? Um fluxo de cargas, ou seja, eu estou tendo um fluxo de carga no tempo em uma determinada superfície. Ok? Tranquilo? E esse fluxo de cargas, ele é negativo por quê? Porque as cargas elas se conservam. No final do meu sistema, a carga líquida ela tem que ser o quê? Zero.
Então, se eu parto de um sistema que eu tenho uma carga Q e eu tenho um fluxo dessa carga, à medida que esse fluxo vai passando em um determinado tempo T, ele tende a diminuir a quantidade de densidade de corrente. A corrente ela tende a diminuir com a variação de densidade de cargas. Tranquilo? E essa densidade de cargas, ela não é zero, certo? Ela não é zero porque no tempo eu sempre vou ter o quê? Um fluxo de cargas de forma, não é contínua, mas sempre acontecendo no meu sistema eletromagnético, ok? Então, a equação da continuidade, ela confere a lei de conservação das cargas em uma superfície, ok? Então, pessoal, se eu aplicar o divergente na equação 23, ou seja, se eu aplicar o divergente na lei circuital de Ampère, então, o divergente do rotacional é a identidade matemática, que é igual a zero. Então, divergente do rotacional da minha densidade de fluxo magnético é igual a zero, que é igual ao quê? A μ0, ou seja, a minha permeabilidade magnética do meio, vezes o divergente de quem? O divergente da minha densidade de corrente, ok? Mas a gente viu aqui, ó, pela equação da continuidade, que esse valor ele não é zero, ele é diferente de zero. Ou seja, devido ao quê? A conservação das cargas. As cargas, eles se movimentam quando o tempo é aplicado no raciocínio, as cargas se movimentam pela superfície, certo? E esse fluxo, ele não é zero, certo? Ou seja, aqui a equação de Ampère, ela tem que ser o quê? Corrigida, ok, pessoal? Então, foi o que eu coloquei aqui, ó. A equação de continuidade é sempre diferente de zero, pois irá existir o fluxo de carga sobre a superfície, ok? E a equação 25 quer me dizer o quê? Que esse fluxo de carga é nulo, certo? Mas é nulo para quem? É nulo para campos estacionários. Mas quando eu trabalho com campos variantes no tempo, isso não ocorre devido à equação da continuidade. Tranquilo, pessoal? Ok? Então, o que é que Maxwell fez para determinar a correção? Ele determinou um campo genérico que ele chamou de campo G, certo? Então, dessa forma, para corrigir, certo? É uma espécie de correção da lei de Ampère para campos variantes no tempo. Maxwell colocou no seu raciocínio um campo G genérico, certo? Ele adicionou um campo G genérico à equação da lei de Ampère, certo? Tranquilo? Igual a equação 26 aí, ó. A equação 26 quer dizer o quê? Que a circulação ou rotacional da densidade de fluxo magnético é igual ao quê? A minha permeabilidade magnética vezes aí a minha densidade de corrente. A gente vai chamar essa densidade de corrente de condução, certo? Provocada por quem? Por uma diferença de potencial mais um campo genérico G que a gente não conhece, certo? Qual é o objetivo aí? É determinar esse campo G para que a gente consiga corrigir a lei de Ampère. Ok? Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a mesma identidade que a gente usou anterior. O divergente do rotacional é igual a zero. Então, se eu aplicar o divergente dos dois lados da equação 26, eu vou ter o quê? O divergente do rotacional é igual a zero, que vai ser igual ao quê? A minha permeabilidade magnética do meio vezes o divergente da minha densidade de corrente, mais o divergente do meu campo G, que eu não sei quem é, certo? Mas a gente sabe que o divergente da minha densidade de corrente, ela é igual ao quê? A equação da continuidade. É igual a menos o diferencial da distribuição de cargas, certo? Num determinado espaço de tempo. Então, substituindo aí na minha equação 27, eu vou ter a equação 28. Ó. O divergente do meu campo G desconhecido para a minha correção vai ser igual a quem? A permeabilidade magnética do meio, que no caso aí é o vácuo, vezes o diferencial, certo? Diferencial da densidade de cargas no tempo. Essa densidade aí, pessoal, ela pode ser uma densidade linear, ou seja, num determinado fio, numa determinada linha, numa dimensão só, uma densidade superficial em 2 dimensões, ou ela pode ser uma densidade volumétrica em 3 dimensões, ok? Tranquilo? Como a lei de Gauss ela trabalha com a densidade volumétrica,
vamos associar essa densidade como uma densidade volumétrica de carga, certo? Em determinada superfície, tranquilo? Então, se eu considerar que a minha densidade de cargas é uma densidade volumétrica de cargas, o meu campo G aqui, ó, substituindo aqui no meu campo G, o meu campo G vai ser o quê? A permeabilidade magnética do meio, certo? Vezes o quê? O diferencial do meu fluxo elétrico, certo? Da minha taxa, a taxa de fluxo elétrico, de densidade de fluxo elétrico no tempo, certo? Então, pessoal, aí eu encontrei o meu campo G. Se eu agora determinei quem é o campo G, eu posso aplicar na equação da correção, e a equação da correção vai ficar o que agora? Ó? Rotacional, ou seja, a circulação do campo magnético, ou a circulação da densidade de campo magnético, vai ser igual a permeabilidade magnética do meio, vezes a densidade de corrente de condução, mais o quê? A taxa ou o diferencial de fluxo elétrico, ou a taxa do diferencial de densidade de fluxo elétrico no tempo, certo? E essa equação quer me dizer o quê, pessoal? Que a circulação de campo magnético em uma determinada superfície gera o quê? Uma variação de fluxo elétrico e vice-versa, ou seja, a variação de fluxo elétrico ou a variação da densidade de fluxo elétrico vai me gerar o quê? Uma circulação de campo magnético associado. Ou seja, a circulação é o rotacional e a taxa de fluxo elétrico é o meu quê? dt, certo? Ok? Tranquilo? Beleza? E eu posso também associar a densidade de corrente, já que a corrente agora ela é variante no tempo. Ok? Tranquilo? Então, pessoal, a equação 30 é a forma pontual corrigida da equação de Ampère, que fica conhecida como lei de Ampère e Maxwell, ok? Porque Maxwell ele teve essa sacada de fazer uma correção aplicando esse campo G. Pessoal, é uma correção da equação, não é uma prova da equação, certo? Não é uma determinação que a equação ela é provada, mas essa equação ela é aplicável nas aplicações do eletromagnetismo, como em antenas, como em motores elétricos, certo, pessoal? É uma correção, não é uma prova, não é uma determinação, porque a equação ela não é, vamos dizer assim, não é uma prova matemática, mas sim uma correção da equação da lei de Ampère, certo? Tranquilo? Então, o termo G, pessoal, a gente chama de densidade de corrente de deslocamento. O que seria essa densidade de corrente de deslocamento? Pessoal, essa densidade de corrente de deslocamento ela está muito presente, por exemplo, quando o capacitor ele é aplicado a uma diferença de potencial variante no tempo. Eu tenho duas placas, né? O capacitor a gente vai ver ainda no canal, mas já adiantando, o capacitor ele pode ser representado por duas placas paralelas e entre eles eu vou ter o quê? Um dielétrico. Para que o circuito ele continue, né? Vamos dizer assim, o circuito ele continua, a corrente continua circulando pelo meu circuito de fonte e capacitor, devido a essa corrente de deslocamento, que é uma corrente somente de deslocamento de cargas, é um pequeno deslocamento de cargas, ok? É um deslocamentozinho de cargas que acontece, por exemplo, no capacitor. É um exemplo que pode ser usado para definir a densidade de corrente de deslocamento, ok? Então, agora a lei de Ampère, pessoal, em uma superfície S pode ser representada assim, ó. Então, se eu aplicar a integral de superfície, certo? Em ambos os lados da equação, eu vou ter o quê? Que a forma integral da lei de Ampère e Maxwell, ele vai ser o quê? A integral de superfície do rotacional, certo? Da minha densidade de campo magnético, certo? Num diferencial de superfície é igual a permeabilidade magnética vezes a integral de superfície da minha densidade de corrente de condução nessa superfície ds, no diferencial de superfície ds, certo? Mais a permeabilidade magnética do meio, que aí eu escolhi o vácuo, só para ter uma referência, da integral de superfície da taxa
da taxa de variação do fluxo, da densidade de fluxo elétrico no tempo nessa superfície. Certo, pessoal? Então, essa é a forma integral da lei de Ampère e Maxwell. Ok, pessoal? Então, as duas leis, as duas equações variantes no tempo, pessoal, determinam o quê? Que um campo magnético, a variação de um campo magnético gera uma circulação de campo elétrico, certo? E a variação de campo elétrico ou de densidade de fluxo elétrico gera uma circulação de quê? De campo magnético, certo? Ok? Então, essas duas equações, elas são primordiais para a determinação das aplicações do eletromagnetismo. Por exemplo, motores elétricos. Eu que sou da área, eu sou mestre em engenharia elétrica, mas o meu objeto de estudo foram antenas. Então, eu tive que estudar essas equações para entender qual era o comportamento da transmissão das ondas eletromagnéticas de uma antena para outra. Então, a base do estudo das antenas, seja qual ela for, antena de celular, antena de televisão, antena sei lá, de computador, antena de carro, antena de rádio, é baseada nessas equações, das equações de Maxwell, ok? Principalmente nessas equações variantes no tempo, porque geralmente o sinal que é emitido por uma antena e é recebido por essa antena, ela é o quê? Ela tem uma determinada frequência, determinado período, ou seja, ela varia no tempo. É só um adendo de como que as equações de Maxwell podem ser aplicadas a uma área da engenharia elétrica, que é a área das telecomunicações, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Então, acabei aqui a minha apresentação, certo? Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí da minha aula. Me desculpem qualquer barulho, certo? É porque, como eu sempre digo, agora eu também mudei um pouquinho de posição aqui do meu quarto para tentar ficar com um fundo melhor, certo? Pode ter que tenha acontecido algum barulho que tenha incomodado a aula, mas eu me esforcei o máximo possível para que esse barulho seja o menor possível. E vocês tenham aproveitado a aula sobre as equações de Maxwell. Então, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Curtam, compartilhem, comentem lá no meu canal, certo, pessoal? Já tem um pessoal aí, eu acho que de um curso técnico aí que está seguindo aí o canal, que chega com algumas perguntas sobre motores elétricos e eu, às vezes, ajudo eles aí com algumas respostas, mas curtam lá o canal, curtam lá, sigam lá o meu Instagram, prof_Rafa Vieira. Eu vou postando lá, quando eu terminar aí, postar aula no YouTube, eu coloco lá no Instagram. E quem tiver interessado em assistir as minhas aulas, deixem lá, curtam, deixem um like, compartilha e comentem lá. Diga, professor, não entendi isso, não entendi aquilo, para a gente ir melhorando no canal. Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, galera. Valeu, tranquilo, tchau.